Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Fazer o bem sem ostentação. Em fazer o bem sem ostentação, há grande mérito. Ainda mais meritório é ocultar a mão que dá. Constitui marca incontestável de grande superioridade moral, porquanto, para encarar as coisas de mais alto do que o faz o vulgo, mister se torna abstrair da vida presente e identificar com a vida futura. Então nós precisamos entender que as etapas que são colocadas pelo Cristo dentro daquilo que a gente faz, do fazer o bem. Então fazer o bem sem ostentação do que você puder fazer em silêncio, só que seu coração sabendo o que você está fazendo, tudo bem. Mas a gente pega determinadas obras como o Chico. O Chico fez várias obras sociais. E se ele não convidasse as pessoas para irem fazer com ele, elas não tomariam consciência, não tomariam conhecimento, não tomariam consciência, não fariam também outras obras. Mas ele não precisou de pagar para divulgar que ele estava fazendo aquilo ali. Foi naturalmente as coisas foram acontecendo. Assim, outros grandes nomes da doutrina espírita foram fazendo anonimamente seu trabalho, mas anonimamente sem uma mídia, sem um holofote, mas de conhecimento de vários que participavam daqueles grupos, daquele trabalho. Portanto, todos nós precisamos saber hora de divulgar, hora de conter. Numa palavra, colocar-se acima da humanidade para renunciar à satisfação que advém do testemunho dos homens e esperar a aprovação de Deus. Aquele que prefere ao de Deus o sufrágio dos homens prova que mais fé deposita nestes do que na divindade, e que mais valor dá à vida presente do que à futura. Se diz o contrário, procede como se não cresce no que diz. Então, nós precisamos aguardar a aprovação de Deus. Deus deve estar aprovando aquilo que a gente se propõe a fazer. É esse o ponto-chave que nós devemos procurar valorizar, que nós devemos procurar entender a importância das nossas realizações íntimas, das nossas realizações pessoais, mas saber que esperar pela aprovação dos homens é querer que esses façam uma coisa que, se Deus fizer, é muito maior. Portanto, precisamos aprender a valorizar as nossas oportunidades de realizar o bem, valorizar as nossas oportunidades de construir e edificar a paz em nós, para que o nosso amanhã seja de paz e de fraternidade. E se nós começarmos a querer apenas a aprovação dos homens, que muitas das vezes não virá, a gente vai ficar de mãos vazias. Portanto, devemos procurar sempre fazer o bem sem ostentação, procurar fazer o bem por aqueles que estão no nosso caminho, por aqueles com os quais nós deparamos ao longo da nossa existência. Mas um detalhe importante, na Copa do Mundo de 94, saiu várias matérias sobre um determinado jogador que tinha feito grandes obras sociais, ajudado os amigos. E quando saiu essa matéria falando dos trabalhos sociais que ele fazia, nós fomos fazer a campanha do quilo e as sacolas voltaram abarrotadas. Todas as casas a gente batia e as pessoas estavam mais ou menos comentando que ele também fazia muito bem. Se nós formos interpretar que ele fez aquilo ali por ostentação, para aparecer, por ser uma pessoa famosa, para aparecer na mídia, a gente vai estar fazendo um julgamento que nós não deveríamos julgar. Mas quando a gente olha pelo prisma maior, sendo uma pessoa da mídia, sendo uma pessoa importante, uma pessoa famosa, falando que faz o bem, induziu muitas outras pessoas a fazerem o bem. E muitas pessoas foram ajudadas porque ele, com aquela atitude que ele estava tomando, estava ajudando as pessoas a fazerem o bem. Então é importante que a gente entenda que tudo tem relativamente um peso e uma medida de acordo com a forma com que a gente olha. Se nós olharmos para as ações desse jogador na época da Copa do Mundo como uma ostentação, a gente vai estar fazendo um julgamento pequeno perante as nossas ações de seres humanos. Mas se a gente vê que ele divulgou a importância de fazer o bem, ele irradiou uma energia de bondade e que ajudou muitas pessoas a fazer o bem, foi grandioso ele ter falado.
Então são dois momentos distintos que nós temos que saber discernir, sem contestar essa ou aquele texto do Evangelho. O caso é que nós temos que ter os devidos discernimentos, conforme ele vai mostrar aqui para a gente. Não é buscarmos simplesmente a aprovação dos homens e ficarmos, ou simplesmente ficar esperando a aprovação de Deus. Tem casos, conforme tem lá na frente em Lucas, na frente no Evangelho, na Bíblia, quando ele diz que devemos fazer as boas obras diante dos homens para que eles vejam e contemplem a Deus. Então, por isso que a gente faz sempre esse comentário. Tem hora que tem que conter, não falar nada, e tem hora que a gente tem que expressar. Uma coisa que a gente deve ficar calado muitas das vezes é com que tipo de espírito nós trabalhamos na reunião mediúnica, quais as mensagens nós estamos recebendo, porque pode despertar inveja. Então nós temos que ficar sempre com muito cuidado, com muita atenção para tomarmos as atitudes mais compatíveis, mais coerentes, em cada momento mais apropriado. Quando há E um detalhe importante, ele está dizendo que nós devemos ficar acima da humanidade e renunciar à satisfação que advém do testemunho dos homens. Então, elogios, aquela bajulação que algumas pessoas ficam em torno dos médiuns, embora em torno dos tarefeiros espíritas, renuncie a isso. Procure valorizar as coisas superiores. Quantos há que só dão na esperança de que o que recebe irá bradar por toda parte o benefício recebido? Quantos os que, de público, dão grandes somas e que, entretanto, às ocultas não dariam uma só moeda? Foi por isso que Jesus declarou: os que fazem o bem constantemente já receberam sua recompensa. Então são momentos distintos que nós temos que saber observar. São momentos distintos que nós temos que saber medir, para que não caiamos nos erros de querer aparecer com a caridade, de querer se dar bem com a caridade e acabar nos complicando no mundo espiritual. Então as ocultas, se você só dá as claras para que os outros veem, aí é um grande erro. Se você dá as ocultas no seu anonimato, quietinho no seu canto, aí você tem seus benefícios. Certa vez, assistindo uma palestra sobre Jerônimo, o gigante deitado, e a pessoa falando que ele queria construir uma creche. Ele foi ao show de um grande músico brasileiro e disse: eu vim aqui porque o Chico falou para mim te pedir que eu tenho que construir uma creche. E esse músico mandou uma comissão lá na casa dele, viu onde ele tinha o terreno, o que ele tinha, e construiu uma creche para 200 crianças. Então, ele não ostentou, ele não divulgou para ninguém, mas hoje as pessoas contam. Já passou bastante tempo, ele já está um pouco idoso, e as pessoas vão contando as coisas tão boas, coisas que ele fazia, tantas coisas que ele ajudava, quanto ele ajudava muito a irmã Dulce, ajudava muito nas obras do Chico. Foi uma pessoa que sempre ajudou a fazer o bem. E além de outras obras sociais que ele tem, anonimamente. Então todos nós temos que saber que certos momentos a gente deve fazer ostensivamente para que os outros vejam que a gente faz. Em outros momentos devemos fazer anonimamente para que ninguém perceba que a gente está fazendo. E não querer doar vastas somas para aparecer em público e também não achar que temos que fazer as doações todas às escondidas. Saiba medir com sabedoria, com inteligência, para saber a hora que você pode e a hora que você não pode ficar em evidência. Mas a importância de fazer o bem constantemente, com o coração aberto para fazer o bem. Lembrando que muitas das vezes a maioria das pessoas nem vão olhar para sua cara depois de você fazê-lo bem e depois de você ajudar. Lembrando que as pessoas que Jesus curou foram as mesmas pessoas que estavam no meio da multidão, gritando: crucifica-o. A humanidade não tem uma lógica muito boa de ação, de atitudes. Com efeito, aquele que procura a sua própria glorificação na terra, pelo bem que pratica, já se pagou a si mesmo. Deus nada mais lhe deve. Só lhe resta receber a punição do seu orgulho. Então, aquele que procura estar sempre se satisfazendo com as coisas que ele faz aqui na terra, não tem o que receber no mundo espiritual.
Mas aquele que faz as coisas sem procurar a satisfação da terra, mas não ser agradável a Deus, porque para Deus todos nós somos agradáveis a Ele, mas sermos úteis na obra da criação, com amor no coração, parabéns, siga em frente, e as realizações virão para o seu fortalecimento. Não saber a mão esquerda o que dá a mão direita é uma imagem que caracteriza admiravelmente a beneficência modesta. Mas, se há modéstia real, também há falsa modéstia, o simulacro da modéstia. Há pessoas que ocultam a mão que dá, tendo, porém, o cuidado de deixar aparecer um pedacinho, olhando em volta para verificar se alguém não terá visto ocultá-la. Indigna paródia das máximas do Cristo. Por isso que a gente está dizendo que há momentos que sim, momentos que não, e todo cuidado é pouco para você ter sempre sabedoria para discernir a hora que você pode deixar à vista a sua obra e a hora que você tem que se reservar. Todos nós precisamos aprender, então, a fazer esse trabalho de edificação do bem, esse trabalho de construção de um mundo melhor. Fazendo isso, estaremos buscando cada momento mais da nossa vida, cada dia mais, estarmos bem, estarmos fazendo o melhor pelos nossos semelhantes. E, logicamente, que fazer o bem é de extrema importância para todos nós. Agora, o outro fator muito importante é como fazer o bem. Então, saber como convém saber era um verbo muito utilizado numa casa que eu frequentava. Uma frase, né? Muito utilizada lá. Porque muitas das vezes a gente quer ajudar as pessoas por bondade, porque a gente vê o sofrimento do outro. Então as pessoas queriam fazer a tarefa de sair fazendo doações na rua. O mentor disse: deixe que venham até a nossa casa. Aqueles que vierem aqui, a gente ajuda. E o número dos que procuravam aquela casa era tão grande que quanto mais recebíamos, mais doávamos, mais recebíamos, mais doávamos. Então, ele mostrou para nós que se concentrarmos as nossas forças em ajudar quem nos procura, nós teremos sempre cada vez mais pessoas a ajudar. Então é errado a gente ir nas ruas ajudar? Naquela casa ali tinha uma proposta. Outras casas já têm como proposta distribuir o alimento para a população de rua. Louvável, admiro muito e sempre peço a Deus por eles. Mas são momentos distintos, são casas distintas, são situações distintas. É aquilo que eu venho falando desde o início do estudo. Há momentos que você tem que saber se colocar para ser visto. E há momentos que você tem que recolher no teu anonimato. Se você tiver sabedoria para fazer uma e outra coisa, as coisas acontecem naturalmente. E de forma a nos engrandecer. Seus benfeitores orgulhosos são depreciados entre os homens, que não será perante a Deus? Também esses já receberam na terra a sua recompensa. Foram vistos, estão satisfeitos por terem sido vistos. E tudo que terão. Há momentos e momentos, como nós vamos estar dizendo, vamos contentar na grande maioria das vezes com o nosso anonimato, vamos nos contentar na maioria das vezes com o nosso silêncio interior, fazendo bem, sem ostentação, ajudando-nos mutuamente, ajudando-nos uns aos outros, para que o amanhã seja sempre de glória e felicidade para todos nós. Todos nós sonhamos com a Terra em regeneração, um processo regenerativo para todos nós. Logicamente, não vai ser uma coisa tão simples transformar a Terra em um mundo de paraíso de uma hora para outra, porque nós ainda somos um inferninho particular caminhando sobre a Terra. Para estabelecermos esse paraíso, para estabelecermos esse mundo de paz, precisamos colocar a paz em nossos corações. Estamos colocando? Estamos procurando fazer realmente o bem? Estamos procurando edificar realmente o bem onde passamos? Não. Então nós estamos precisando valorizar mais a nossa conduta ética e moral. Refletir mais sobre como nós estamos agindo, como nós estamos caminhando nessa vida, que tipo de sentimento nós temos com os nossos companheiros. E entender também porque determinados companheiros têm certos sentimentos para conosco. Fazer o bem, trabalhar pelo bem, construir o bem, eis o dever de todos nós. Que as forças do amor divino possam estar sempre nos envolvendo, nos fortalecendo e que possamos edificar e construir a paz em nossos corações por onde estivermos passando,
Lembrando sempre que, em muitas situações, seremos notados, e muitas passaremos no anonimato, mas o mais importante é que a gente saiba agir com sabedoria para que o bem se instale ao nosso redor e ao longo da nossa caminhada. E qual poderá ser a recompensa do que faz pesar os seus benefícios sobre aquele que os recebe? Que lhes impõe, de certo modo, testemunhos de reconhecimento e que lhe faz sentir sua posição, exaltando o preço dos sacrifícios a que se vota para beneficiá-lo. Aí já o outro lado da moeda de quem faz a caridade, que é um pouco de exagero, um pouco de até mesmo prepotência, arrogância. Mas muitas das vezes as casas espíritas colocam que para que você chegue para fazer determinadas atividades, ou melhor, para você receber determinados donativos, você tem que frequentar a reunião pública. E a gente observa que muitos daqueles que estão ali frequentando a reunião pública naquele momento para receber seu donativo, seja qual donativo for, a mente está alheia, está distante. Mas também, por outro lado, temos muitos atentos. Eles bebem cada palavra, eles sentem cada palavra no ímã do seu ser. O que é importante nisso é que espíritos estão sendo tratados. Normalmente, essas pessoas que chegam para buscar seus donativos são acompanhadas por um séquito de espíritos, por vários espíritos. E então, esses espíritos estão sendo tratados, estão sendo amparados, estão sendo ajudados. E é por isso que é importante que eles compareçam à reunião pública. Isso não é exigir algo que os humilhe, mas sim mostrar a eles que nós oferecemos também o pão da alma, o pão do espírito. Porque o pão do corpo é fácil de doar, mas o pão da alma é um pouco mais complicado. E também vimos, ao longo desses vários anos que nós estamos na doutrina espírita, procurando trabalhar na doutrina espírita, várias pessoas que se dedicaram a fazer o bem ostensivamente depois de serem ajudados. Chegavam, participavam da campanha do quilo, participavam da sopa, ajudavam na sopa, participavam de várias atividades integrativas. E também vimos muitos se esmorecer ao longo do caminho. Ou seja, nós temos que estar sempre atentos, temos que estar sempre vigilantes, temos que saber motivar. E aí temos que estudar, temos que aprimorar nossos conhecimentos, temos que saber orientar e temos que vigiar a nós mesmos para não tornarmos tiranos dentro daquilo que fazemos. Mas, acima de tudo, tornarmos amigos, companheiros, auxiliares importantes daqueles que caminham ao longo do tempo, ao longo da nossa jornada, junto de nós. Portanto, existem situações que você requer do outro reconhecimento e existem situações que você quer que cada um caminhe a si mesmo. Certa vez eu vi uma pessoa que dizia assim: o meu assistido, Maria assistida da fulana. E quando eu fui pensar em poder ajudar aquela pessoa que estava com uma situação muito difícil, com várias crianças, e sozinha, desempregada, a pessoa não quis que eu ajudasse, porque aquela ali já era ajudada por alguém, e não poderia ter aquele reforço naquele dia, sei lá por quê. Mas como o acaso não existe, né? A doação ficou dentro do carro. No dia seguinte, a gente estava saindo de casa e uma pessoa pediu carona pra gente. A gente estava na cidade do interior. E começamos a conversar e ela disse que a irmã dela estava desempregada, passando muita dificuldade, que a família fazia uma vaquinha para ela comprar as coisas. Levamos aquelas cestas e a alegria reinou naquele quarteirão todo. As pessoas ficaram muito felizes, porque viram uma pessoa em dificuldade recebendo uma cesta básica. Então tem certo momento, não estou exaltando o que eu fiz não, tá? É só contando uma historinha importante para que a gente entenda que existem situações das mais variadas. Essa foi um fato inusitado, foi muito diferente, porque pela primeira vez eu encontrei um local que as pessoas diziam meu assistido, e por ele ser o assistido dele, eu não poderia doar uma cesta que eu queria doar naquele dia. Então, e nem era uma cesta grande, era uma cestinha. Então, para outra pessoa foi uma grande diferença, porque ele precisava. E conquistamos ali amigos. Até hoje, quando eu chego lá, aquelas pessoas me cumprimentam com um sorriso. E às vezes, eu nem reconheço todos eles, mas aquele foi uma coisa muito bonita, foi muito interessante. A gente poder fazer o bem e poder ver aquelas pessoas felizes
porque fizemos o bem. Há momentos que as histórias são construtivas e provavelmente algum dia você já passou por algum dissabor de querer oferecer uma ajuda e receber em contraparte uma série de atitudes que você não gostou muito. Mas por outro lado, também certamente você vai passar por situação em que você vai ser convidado a fazer uma ajuda a alguém inesperadamente. E vai ser muito gratificante para vocês. Entendam isso. E principalmente, a família que a gente ajudou não era o espírita. Nós não exigimos que eles fossem à casa espírita, nem a gente mora naquela cidade. Estávamos lá visitando parentes. Mas, a partir dali, eles viram que eles perguntaram qual era a nossa religião, nós falamos espíritas. E a partir daquele momento, eles passaram a ver o espiritismo de outra forma, por outro ângulo. Isso faz diferença. É importante que a gente entenda isso. Para esse nem mesmo a recompensa terrestre existe, porquanto ele se vê privado da grata satisfação de ouvir bendizer-lhe o nome. E é esse o primeiro castigo do seu orgulho. As lágrimas que seca por vaidade, em vez de subirem ao céu, recaíram sobre o coração do aflito e o ulceraram. Do bem que praticou, nenhum proveito lhe resulta, pois que ele o deplora, e todo benefício deplorado é moeda falsa e sem valor. Na história que eu contei, eu fiquei muito feliz de poder ter ajudado a pessoa. E por isso a gente compartilha essa felicidade com vocês. Agora, querer impor ao outro gratidão é uma coisa muito complicada. Então, procuremos fazer o bem naturalmente. Procuremos fazer o bem da forma mais natural possível. Voltando à história, como que se o espírito chegasse para mim e falasse assim, olha, aqui nesse bairro tem uma pessoa precisando muito de uma doação. Compra uma cesta básica e doe para ele. Mas como os espíritos, não é muito fácil para eles fazerem todo esse movimento, porque nós não vamos ouvir naturalmente aquilo que nosso coração não está em sintonia. Então, diante daquela mãe com aquele monte de filho, eu senti-me comovido e quis ajudá-la. A partir daquele momento, que houve a barreira para não poder ajudá-la, a cesta já estava comigo. No dia seguinte, por impulso natural de oferecer a carona àquela pessoa do mesmo bairro, ela relata que a família dela tinha uma pessoa passando por muita dificuldade. A gente naturalmente leva aquela doação para aquela família. Naturalmente, a gente fica feliz porque viu uma família feliz. E eles ficaram felizes porque nós os ajudamos. Esse é um valor diferente que a gente compartilha com alegria. Aí você vai falar assim, mas você já está perdendo seus bônus horas dessa tarefa. Não tem importância. O que é importante para mim agora é compartilhar esse momento feliz de poder ajudar alguém, ver a alegria daquelas pessoas e mostrar para vocês que existem certas coincidências que você vai fazer, que você vai ajudar e que vai chegar aos ouvidos de todos naturalmente, sem que você perceba. Naturalmente. Isso faz uma grande diferença. Isso faz um grande diferencial. Portanto, todos nós precisamos aprender a valorizar essas oportunidades de servir, a valorizar essas oportunidades de construir um mundo melhor. E esse mundo melhor só vai surgindo à medida que a gente começar a fazer o bem naturalmente e com alegria de fazer o bem. Porque a alegria de fazer o bem redunda em alegria daqueles que recebem o próprio bem. E naturalmente, se aquilo pudesse dar continuidade, vamos angariando simpatias, colaboradores, ajudas e tudo se desenvolve da melhor forma possível. Infelizmente, nossos recursos monetários são limitados. Não podemos ajudar ostensivamente a muitas pessoas, mas a gente pode ajudar uma por mês, que ajude uma por mês. Que seja com um pacote de arroz, com um pacote de feijão, com uma bala. Dê alguma coisa de coração. Faça alguma coisa pelo outro com o coração voltado para o bem. Isso vai fazer a grande diferença no seu dia a dia. Se o outro vai agradecer depois, não tem problema. Se ele não vai agradecer, também não tem problema. O ideal, o importante, é que você faça o bem. A beneficência, praticada sem ostentação, tem o duplo mérito. Além de ser caridade material, é caridade moral, visto que resguarda a suscetibilidade do beneficiado.
faz-lhe aceitar o benefício, sem que seu amor próprio se ressinta e salvaguardando-lhe a dignidade de homem, porquanto aceitar um serviço é coisa bem diversa de receber uma esmola. Tem várias formas de nós ajudarmos. Tem várias formas de nós estarmos juntos do outro, colaborando para que o outro faça o bem, para que o outro trabalhe no bem. Mas fazer a caridade material e a caridade moral são situações bem importantes que nós possamos discernir. Se você ajuda sem esperar nada em troca daquela pessoa, tudo bem. Mas, quando você ajuda você é um dirigente de uma casa espírita, aí a campanha do quilo arrecada, tem que direcionar para determinadas famílias. Então, essa família você tem que saber quem é. Você tem que ter um cadastro dessa família, você tem que ter o endereço dessa família, e você tem que saber se ela realmente precisa, porque, infelizmente, nós lidamos com pessoas de todos os tipos. E quando nós estamos diante de pessoas que realmente precisam, temos que tratá-las à altura das suas necessidades. Mas, lembre-se sempre, a evangelização é a parte mais importante de toda a caridade. O famoso ensinar a pescar. Mas se você tem uma família que ganha salário mínimo e tem 4, 5 filhos, então ela vai ser sempre dependente de um reforço de uma cesta básica, mesmo estando trabalhando. Mas se tem 3 famílias que não estão tendo renda nenhuma, você vai ter que saber como redimensionar a sua caridade, aquilo que você doa. Então, a fazer o bem, no sentido amplo da doutrina espírita, nós não vamos fixar a ideia simplesmente num caminho, num alvo. Temos que expandir, porque nós vivemos uma realidade transcendente. Ela transcende as expectativas que nós temos em cada momento. Aquilo que muitas das vezes poderia parecer para nós como um caminho simples para alcançarmos aquele objetivo X, dependendo da situação, temos a situação A, B, C, D, que esperam de nós outras ações. Ter sabedoria para lidar com tudo isso, ter como lidar com essas adversidades, é fundamental para nós podermos crescer e aprimorar nossos corações, nossos sentimentos. Ora, converter em esmola o serviço pela maneira de prestá-lo é humilhar o que recebe. E em humilhar o outrem, humilhar a outrem, há sempre orgulho e maldade. A verdadeira caridade, ao contrário, é delicada e engenhosa no dissimular o benefício, no evitar até as simples aparências capazes de melindrar, dado que todo atrito moral aumenta o sofrimento que se origina da necessidade. Então, nós temos que procurar aprender também, por outro ângulo, a tratar bem a pessoa, a ajudar a pessoa, a fazer com que ela se sinta bem fazendo aquilo ali. Então, como ele fala assim, se oferecer um serviço, é melhor do que uma esmola. Mas como você vai oferecer o serviço? O que você vai falar nesse serviço? Então, nós conhecemos N histórias, que aí pode ferir suscetibilidade de alguém de ouvir a história, de pessoas que se propuseram a fazer determinadas ajudas e fizeram muito mais humilhação do que ajuda. Portanto, nós temos que ficar atentos, temos que ficar vigilantes para caminharmos com segurança perante aquilo que a vida nos oferece, para podermos ser cada vez mais previdentes, cada vez mais sabermos auxiliar, cada vez mais sabermos ajudar. Porque ao longo da nossa caminhada nós somos sempre monitorados por espíritos superiores que gerenciam a nossa vida, monitorados pela nossa consciência e monitorados pelos nossos adversários. Se soubermos verdadeiramente fazer a caridade material e a caridade moral, estaremos construindo uma manhã de paz e fraternidade para todos nós. Se nós não soubermos fazer isso, estamos criando nossos próprios problemas. Ela sabe encontrar palavras brandas e afáveis que colocam o beneficiado à vontade em presença do benfeitor, ao passo que a caridade orgulhosa o esmaga. Saber fazer o bem, saber trabalhar pelo bem, saber cativar a pessoa que está recebendo o benefício e saber cativar a pessoa que está fazendo o bem. Porque muitas das vezes a gente fala para aquele que faz a caridade, mas também vai estar nos ouvindo aqueles que precisam da caridade. Então são duas coisas distintas.
Nós temos que pensar nos dois lados da moeda. Aquele que faz a caridade tem que saber fazer com bondade, com respeito pelo semelhante, com amor por aqueles que estão ali em torno dele. Por outro lado, aquele que recebe a caridade também deve estar com o coração voltado para o bem, com os sentimentos voltados para os bons sentimentos, para o amor, para a verdadeira caridade. Sabermos trabalhar para que façamos o bem, saber trabalhar para que edifiquemos o bem, eis a chave para o caminho da nossa realização espiritual. Muitas das vezes, se nós não soubermos tratar bem quem nos ajuda, não saberemos tratar bem quem é ajudado. E se nós conseguirmos tratar bem quem é ajudado e tratar bem quem nos ajuda, nós certamente conseguiremos uma grande vitória, a vitória do bem incontestável ao longo da nossa existência. A verdadeira generosidade adquire toda a sublimidade quando o benfeitor, invertendo os papéis, acha meios de figurar como beneficiado diante daquele a quem presta serviço. Eis o que significam estas palavras: não saiba a mão esquerda o que dá à direita. Saber fazer o bem, saber receber o benefício, saber ajudar, saber auxiliar, saber construir. Todos nós precisamos aprender, ao longo da nossa existência, como edificar os valores excelsos do bem, da caridade, do amor por onde passarmos. Saibamos, pois, meus irmãos, a procurar construir e edificar as coisas do amor e da paz. Saber fazer a caridade da forma mais moralizada possível. Sabermos fazer a caridade da melhor forma possível, para que essa caridade resplandeça a luz de quem a recebe, de quem a faz, e que essa luz possa também alimentar o nosso coração para que nós possamos resplandecer a luz do Cristo com as forças do bem que devem envolver nossas vidas. Trabalhemos, pois, com determinação e confiança no futuro melhor. Trabalhemos, pois, com determinação e confiança de que a vida será sempre melhor, será sempre um passo importante para conquistarmos a luz. E porque a vida nos dá a oportunidade de fazermos o bem e também de sabermos receber os benefícios de sabermos receber o bem. Que a luz do Divino Mestre nos envolva e nos fortaleça, para que tenhamos sabedoria em todos os momentos da nossa existência para auxiliarmos-nos a nós mesmos, ao auxiliarmos aqueles que sofrem mais do que nós. A força da caridade deve ser sempre presente em nossas vidas. E a caridade com Cristo deve ser pautada na sabedoria. E que todos nós possamos receber as bênçãos de Jesus, as bênçãos de luz, as bênçãos da esperança e da fraternidade. E espraiar nossas bênçãos para recebermos mais bênçãos, para espraiarmos mais bênçãos. E assim, infinitamente, procurando iluminar o mundo com nossos pequenos gestos, de pequenos trabalhadores que somos. Mas um formigueiro é composto de várias formiguinhas, uma colmeia de várias abelhas. Se formos só perdendo os trabalhadores do bem, nosso grupo se desfaz. E se nós conseguirmos angariar mais trabalhadores para o bem, o nosso grupo se fortalece. Que a luz do Divino Mestre esteja sempre nos fortalecendo, sempre nos iluminando. Paz e luz para todos nós.